estou grato à liderança da igreja por dar esta oportunidade. Trago também saudações do irmão Timóteo Bila. Irmão Timóteo Bila, o outro moçambicano que esteve aqui no ano passado. Eu estava a consultar, porque eu fui dito que vais pregar na mesma igreja onde Timóteo Bila pregou no ano passado. Mas para não dar saudações sem ter certeza, eu acabei consultando a irmã, ela confirmou que sim, esteve aqui. Ela pensou que sou eu mesmo, Timóteo Bila. Enquanto é um outro irmão, é irmão amigo, somos famílias também amigas, as nossas esposas também são amigas, vivemos na mesma cidade, em Nampula, que às vezes se confunde com Maputo, outros pensam que é perto, de Nampula a Maputo, para quem conhece, são 2.500 quilômetros, então nós estamos no norte do país, em Nampula, mas eu e ele, as nossas famílias vivemos bem perto e trabalhamos juntos no seminário, como ouvimos, trabalhamos juntos na missão Eclésia, também como ouviram, e cada um de nós está a pastorar igrejas diferentes. Dito isso, e agradecidos por esta oportunidade, quero pedir à igreja para abrir as Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, vamos ler todo o capítulo, e o tema da nossa pregação, da nossa mensagem é uma igreja modelo, uma igreja exemplar. Então nós queremos olhar uma igreja modelo ou uma igreja exemplar. As duas coisas são a mesma coisa no caso, aquela igreja que serve como um exemplo. Enquanto o irmão procura, vou dizendo o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 1, vamos ler todo o capítulo. A questão, meus queridos irmãos, não sei bem a situação aqui em Angola, mas a realidade para o nosso país é que está pouco a pouco desaparecendo as igrejas comprometidas com a fé evangélica. Estão desaparecendo as igrejas comprometidas com as escrituras e com a pregação fiel da palavra. As pessoas estão interessadas mais com música, mais com dança, em alguns casos muita agitação e muita barulheira. Não sei se isso também é o caso aqui, mas a adoração sincera do coração vai ficando escassa. Vai sendo difícil encontrar um ajuntamento de pessoas que querem derramar os seus corações diante de Deus. A realidade é que as pessoas vão à igreja para entretenimento. Algumas pessoas que se chamam cristãs acabam até dizendo que a nossa discoteca é a igreja. Nós não vamos na discoteca lá onde se bebe, nas barracas. A minha discoteca é a igreja. Então as pessoas vêm mais para discotecar na igreja e não para derramar um coração sincero diante de Deus, buscando este Deus. Pelo contrário, veja quando Paulo fala aos Efésios, também fala aos Colossenses, que na nossa comunhão com Deus, na nossa nova posição em Cristo, é necessário despir o antigo homem e nos revestir do novo homem. O método ou o processo natural de substituição. Ou seja, se você quer deixar um hábito mau, não o deixa só por si e deixar o espaço vazio. O hábito mau tem que ser substituído por um hábito bom. Jesus disse que o espírito, quando é expulso, ele vai por aí, depois pensa na casa de onde foi expulso e vem. Quando encontra vazia aquela casa, vai e chama outros 7 piores e vem entrar. Então Jesus também está a falar da necessidade de substituição. É necessário tirar o que é mau, no caso, mas é necessário pôr o que é bom. No nosso assunto de hoje, o que está acontecendo é o contrário. Estão a desaparecer igrejas comprometidas com as escrituras, preocupadas com a pregação da palavra de Deus,
O contrário disso é que estão a surgir igrejas, irmãs igrejas, nas quais o arrependimento genuíno do coração não é a agenda, nas quais a necessidade de uma conversão verdadeira não são a agenda principal. Eu não sei se você está aqui preocupado com o seu pecado ou não. Não sei se você está aqui por causa do senso de conversão ou não. Não sei por que você está aqui. Mas a realidade é que as igrejas que vão surgindo por causa do desaparecimento daquelas estão trocando o céu pelo aqui e agora. Estão a tratar as coisas daqui. Esqueceram que o próprio Senhor disse: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as coisas daqui vão ser acrescentadas. Não é a alma mais importante que o corpo, pergunta ao Senhor. Pelo contrário, as igrejas que vão surgindo mudaram a agenda. O bem-estar, o sucesso, o conforto terreno são tidos como melhor do que o perdão do pecado e a salvação eterna das almas. Contudo, ainda são necessárias igrejas que seguem as Escrituras em tudo, que podem servir do exemplo tanto para outras igrejas irmãs. A questão da comunhão, na verdade nós nos reunimos em culto por causa disso. Existe um grupo aí que diz que é desigrejado, é totalmente antibíblico. A Bíblia, pelo contrário, nos dá como mandamento que devemos nos reunir como igreja, porque não há nenhum membro de um corpo que vive por si só. Tudo que é membro de um único corpo está junto. Então, como igreja, é necessário que nós nos reunamos para que, ao olhar a esta irmã, eu saiba que há outra pessoa que confia e acredita nas mesmas coisas que eu acredito. Quando nós olhamos uns aos outros, é um encorajamento. É por causa disso que faltar a um culto é o pecado. Você está a faltar a sua responsabilidade para com o corpo. Não é uma questão de você sozinho, pessoalmente, no seu relacionamento com Deus, mas é a questão de que Jesus, que é cabeça, ele é cabeça de um corpo. Este corpo é feito de membros e cada um de nós é membro do corpo. Se o irmão não se preocupa com a igreja como um grupo, o irmão está cometendo um pecado porque está a faltar a sua responsabilidade de membro. Imagine no dia que você acordar e o teu olho dizer que eu hoje não quero ver. O que vai ser do resto do corpo? Imagine os dentes dizerem que hoje não queremos mastigar nada. Como é que o estômago vai trabalhar? Como é que o corpo vai ter a energia? E como nós somos orgânicos, precisamos do alimento para recarregar as nossas baterias. Não somos como o telefone, que corrente elétrica é suficiente. Então, nenhum membro de um corpo pode, ao seu bel prazer, decidir não funcionar. Vai prejudicar o resto do corpo. Então, o irmão tem uma responsabilidade importantíssima. Sempre que você está a faltar à igreja, você está a prejudicar o corpo. Você está a pecar contra aquele que é cabeça, Jesus Cristo. Então a igreja não vamos só por nossa causa, mas vamos por causa do corpo e por causa do dono do corpo, que é o Senhor. É nisso que é necessário que hajam igrejas modelos. Por quê? Porque não só nós, entre nós, nos encorajamos, mas quando sabemos que no outro lado do Bento Moro tem uma outra igreja que às tantas acredita nas mesmas coisas que nós acreditamos, que mais ou menos funciona como nós funcionamos. Isso é um encorajamento. As outras igrejas, até os descrentes, vão ter um modelo, um exemplo para seguir. Ainda são necessárias igrejas que se importam com a pregação fiel do Evangelho. Ainda são necessárias igrejas que se importam com a fé genuína. São necessárias igrejas que se importam com o arrependimento, com a esperança da salvação das almas das pessoas que se encontram lá, com amor pelos perdidos. A igreja tem essa responsabilidade, ao mesmo tempo, com o viver digno do Evangelho.
Graças a Deus temos essa carta, a primeira carta aos Colossenses. É uma, se não quase a única, porque também temos a dos Filipenses, mas esta é aquela carta que nos mostra que a igreja de Tessalônica foi esta igreja que estamos a dizer que é necessário que exista, no nosso caso aqui em Angola. Então a igreja aos Tessalonicenses é das que Paulo não escreve para tratar problemas. Pelo menos essa primeira carta. É verdade que ele vai dar uma e outra instrução lá nos capítulos à frente. Paulo não está a escrever para repreender por um mau comportamento ou um comportamento não exemplar, como é o caso da igreja de Coríntios. Se você já leu a primeira carta aos Coríntios, há de ver que a igreja de Coríntios era uma igreja rica em dons, mas ao mesmo tempo rica em pecados. Havia discussão entre os irmãos, havia divisão, havia grupinhos dentro da igreja de Coríntios, havia um jovem que estava a dormir com a sua madrasta, havia muita confusão no dia da ceia, era beber até cair. Bom, até cair eu estou a aumentar um pouco, mas no dia da ceia bebia-se de maneira que Paulo diz que até aqueles que não apanham a ceia. Então a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muitas confusões. A igreja de Gálatas também Paulo escreve para tratar de problemas. A igreja de Colossos também Paulo escreve para tratar de problemas. Mas esta igreja não. Paulo escreve para agradecer por causa do comportamento daquela igreja. Ele diz que escreve com alegria por causa do que se ouve em relação àquela igreja. Então vamos ler os 10 versículos deste capítulo e vamos orar e depois vamos meditar no texto. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Atenção, com todos. Mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, versículo 6, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por todas as partes se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Deus eterno, Criador dos céus e da terra e tudo quanto neles há.
Senhor, nós glorificamos o Teu nome em nossos corações e santificamos o Teu nome em nossos corações. O Senhor é santo, a Sua glória é grande, a Sua majestade cobre a terra, os céus, as estrelas, os mares, os seres viventes nos mares, debaixo das águas, debaixo da terra, são tudo obra das mãos do Senhor. Cada um de nós é fruto da graça do Senhor. O sol se levanta na sua ordem, a lua brilha na sua ordem, a terra gira sustentada por ti na sua ordem. A natureza nos dá o ar que respiramos porque o Senhor ordena e garante que tenhamos o ar para respirar. A terra produz porque o Senhor dá água. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos dá respiração e tudo quanto precisamos. E voluntariamente pecamos contra ti. Achamos que os nossos pensamentos e desejos são mais altos do que os seus. E decidimos fazer as coisas da nossa maneira, não te obedecendo e desprezando a sua palavra, e nos tornamos pecadores e afastados de ti. Mas o Senhor, por graça, enviou seu Filho amado Jesus. O Deus que se fez homem para morrer e pagar a culpa de miseráveis como nós, de rebeldes voluntários como nós, para nos trazer a ti mesmo, nos purificando com o sangue do Filho do seu amor. Deus, não há um outro Deus igual a ti, que a si mesmo se sacrifica por aqueles que o adoram. Deus, nós estamos gratos que o Senhor nos amou tanto até se esvaziar a si mesmo para plantar a sua igreja, a sua noiva, o seu corpo no qual o Senhor mesmo é cabeça. E eis aqui a sua igreja, Deus. Estamos prontos para ouvir a sua palavra. Fala aos nossos corações. Fala, Deus, aos nossos corações. Chegue até nós a sua palavra. Encontre cada um de nós nas condições em que cada um de nós está. Porque o Senhor conhece. Permita, Deus, que a sua palavra esta manhã cause os efeitos para os quais o Senhor a designou. E nos transforme. E nos converta, e nos instrua, e nos encha de fé e de esperança. Abre os nossos olhos para a vida eterna, como fizeste para esses irmãos em Tessalônica, para a edificação da sua igreja. Alcança-nos, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, são 6 os motivos pelos quais Paulo alegra-se e agradece a Deus por esta igreja. Veja que ele diz que, logo no versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos nas nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Então, Paulo diz que ele tem prazer constante, diário, de orar por aqueles irmãos de Tessalônica. De novo, comparando com Gálatas, diz: "Oh, Gálatas insensatos". Insensatos é o mesmo que estúpidos. Eu estou a sentir de novo dores do parto. Parece que eu tenho que vos gerar de novo, porque vocês estão-se a desviar do evangelho. Mas esses irmãos dizem: eu sempre estou a agradecer a Deus pelas notícias que eu estou a ouvir de vocês. Então o que aconteceu é que Paulo só tinha passado 3 semanas nessa igreja. Quando ele plantou a igreja, só ficou lá 3 semanas e depois levantou-se aquela perseguição. Como sabem, os judeus sempre estavam a andar atrás de Paulo, criando confusão. Em alguns casos Paulo teve que ser batido e quase morto. E aqui 3 semanas depois Paulo teve que sair fugindo. A igreja empurrou Paulo para fora. Você pode ver isso em Atos 17. Então Paulo só ficou 3 semanas e não teve tempo suficiente para instruir aquela igreja, como fez com a igreja de Efésios.
Efésios, por exemplo, que ficou uns 2 anos lá, a igreja de Coríntios, essa de muitas confusões, por exemplo, ele ficou lá 1 ano e 6 meses, mas em Tessalônica ele só tinha ficado 3 semanas e preocupado por ter saído às pressas, manda Timóteo, jovem Timóteo. Como é bom os pastores terem jovens hábeis, que pode dizer, vai aí ver como é que está a igreja, e vai acolá ver como está a igreja. Então ele manda Timóteo. Timóteo vai para lá, Paulo preocupado com o estado da igreja. Timóteo, quando volta, traz boas notícias para Paulo. E a primeira notícia que Timóteo traz para Paulo está no versículo 3. Eles puseram em prática a fé ao ponto de se tornarem modelos. Ou seja, Timóteo, ao passar dos outros sítios, veja comigo o versículo 6 e 7. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muitas tribulações, veja de novo, é uma igreja que estava a passar por tribulações, mas mesmo em meio de tribulações, isso é muito importante, porque às vezes essas igrejas que vão surgindo, vão nos dizendo que as tribulações não fazem parte da igreja. A igreja é super vitoriosa, a igreja é super poderosa, mas quando você lê a Bíblia, você vai ver que a igreja é sofredora desde... Não há nenhum momento que a igreja não passou por dificuldades. A igreja de Tessalônica passou por dificuldade. Os plantadores passaram por dificuldade. Aliás, o próprio Senhor Jesus foi perseguido pelo seu próprio povo, até ser crucificado. E Jesus disse que o servo não é maior que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, quanto mais a vós outros. Mas não se turbe o vosso coração. Eu venci o mundo. Vou preparar-vos lugar e hei de vir para vos buscar. Quando serem perseguidos nesta cidade, fujam para outra cidade e vão sabendo que o tempo está próximo. Então a dificuldade, o sofrimento, a perseguição e a morte fazem parte da igreja. Aliás, quando você lê Atos, você vê que não demorou muito que a igreja começou a ser perseguida. Estevão foi apedrejado no capítulo 7 de Atos e morreu. Os discípulos foram espalhados, só ficando os apóstolos em Jerusalém. Tiago logo depois foi morto. Herodes, para divertir, matou Tiago, o apóstolo. Para não falar do próprio Paulo. A igreja é acompanhada pelas tribulações. Esses irmãos em Tessalônica, versículo 6. Em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, receberam a palavra. Essa é outra coisa estranha da fé cristã. Atribulados, mas alegres. Lembra de João e Pedro, quando foram chamboqueados em Atos, para não pregarem a palavra? A Bíblia diz que quando foram libertos, depois de ser chamboqueados. Quando você pensa em chamboco, eu não sei o chamboco daqui de Angola. Os polícias, o chamboco que tem em Moçambique dói muito. Um dia apanhei o chamboco. Foi um tempo que eu ainda era muito indisciplinado. Na minha juventude havia um espetáculo, uma famosa cantora. Então eu fui ao espetáculo. Na verdade, eu estava a vender chamuças. Não sei qual é o termo aqui de jovens que estão a desarrascar a vida em Maputo e Nampula, em Moçambique, chamam de pandar, batalhar para conseguir. Então, muito jovem, eu comecei a vender chamuças. Estava a trabalhar para alguém. Então, no meio do espetáculo, disseram, quem quer dançar? Então, eu deixei a bandeja com meu amigo de chamuças, corri para o palco para dançar. Só que, na hora que eu estou quase no palco, já encerraram alguns mais espertos do que eu, já estavam no palco. Então dançaram e a pessoa já não queria mais ninguém. Mas nós ali ainda estávamos nos empurrar nas escadas para subir, para dançar. E o polícia, para nos afastar, veio com chamboco fazendo isso. E o chamboco me apanhou no músculo. Eu entrei debaixo do palco para sentar não sei por quanto tempo. Eu não estava a conseguir mover o pé por causa do chamboco.
Mas a alegria que os apóstolos tiveram não é esse tipo de chamboco, não sei o daqui. É o próprio chicote, aquele com o qual bateram o Senhor. Era um chicote tipo com ramificações, que quando batesse, ao tirar, descascava. Se vocês já assistiram os filmes de Jesus, já vão ver que Jesus tem riscos. Os filmes mostram que riscas de feridas e com sangue, porque aquele chicote que Paulo também apanhou, disse que 3 ou 4 vezes, ao bater, ele cola. Ao tirar, ele tira a carne. Ele descasca. Mas João e Pedro, ao saírem, eles ficam alegres. Fomos dignos de ser chamboqueados por causa do nome de Jesus. Esta igreja em Tessalônica, em meio a muitas tribulações, recebeu a palavra com alegria ao ponto de se tornar modelo. Diz aí o versículo 7, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Veja o versículo 8, porque de todos vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, de tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então Timóteo, ao caminhar para levar as notícias a Paulo sobre como estava a igreja em Tessalônica, Timóteo está a ouvir em toda a Acaia, em toda a Macedônia, não só em Acaia e Macedônia, mas também outras partes, que aquela igreja local pôs em prática a fé que aprenderam em 3 semanas. Alguns de nós estamos na igreja há muitos anos, batizados, membros. Alguns de nós, eu nasci na igreja, mas não estamos a pôr em prática a fé que recebemos. Somos crentes, aleluia, no domingo. Quando a semana começa, somos outra coisa, totalmente diferente. Não somos exemplo de um cristão. Caso para dizer que vergonha para o Evangelho. Por isso a Bíblia diz que o nome do Senhor é blasfemado por vossa causa. Meninas, quando saem do culto, a maneira como vivem aí fora. Jovens, quando saem de culto, a maneira como vivem aí fora. As mamanas, então, quando estão sentadas com as amigas vizinhas. Os trabalhadores, nas suas boladas, não sei se é esse termo que vocês usam aqui nos serviços. Aqueles que são chefes, aqueles que fazem negócio, não estão a colocar em prática esta fé que dizem ter no domingo. Os namoros, os nossos casamentos, os relacionamentos entre pais e filhos, daqueles que se chamam cristãos, esses relacionamentos estão danificados. Filhos não respeitam os pais e pais não se preocupam com os filhos. Somos uma família só quando se levanta aqui na igreja. Família fulano e família fulano. Lá em casa, a total divisão. Somos casal aqui na igreja. Morre para aqui, morre para lá, só aqui na igreja. Mas em casa nós somos outra coisa, nós estamos a pôr em prática a fé. Não temos como ser modelo. A Bíblia diz que a igreja de Tessalônica, versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. A fé dele era uma fé operante, lhes fez agir como verdadeiros cristãos. Mesmo atribulados, viveram como crentes. Alguns de nós, pequena dificuldade qualquer, negamos a fé para escapar os danos dessas dificuldades. As nossas jovens nas universidades em Moçambique envolvem-se com docentes para passar. Vai dar o corpo para passar.
é preferível chumbar. Nós não estamos prontos para sofrer por causa do Evangelho. A todo custo eu vou me formar. Essa é a atitude de jovens que estão na igreja. Os homens vão corromper. Porque o sistema exige isso. Temos que pôr em prática. A igreja tem que estar disponível a sofrer. Enquanto a igreja não estiver disponível a sofrer, a igreja verdadeira e saudável do Senhor não vai crescer. Porque aqueles que se chamam de igreja não estão dispostos a sofrer. Querem viver no luxo, no conforto, como os descrentes. Não estamos a colocar em prática a fé que nós dizemos que temos. Corrompemos, mentimos, envolvemos-nos em imoralidade, tanto quanto aqueles que não colocam a fé no Senhor. Então, operosidade da nossa fé. Então, eles foram modelos porque em toda a Acaia e Macedônia é basicamente um país. A parte da Grécia atual é a área que se chamava Macedônia e Acaia. Então é um país todo que estava a ouvir a operosidade da fé de uma igreja local. Não de tipo muitas igrejas com o mesmo nome, não. Uma igreja local. Imagine esta igreja se saber que os crentes desta igreja estão a viver na fé em toda a Angola. Não só em Luanda, não só no teu bairro, mas em toda a Angola. De maneira que quando você passa, sabem que aquele é da segunda igreja batista do Morro Bento. Toda a Angola. O segundo motivo, ainda no versículo 3, a igreja de Tessalônica se tornou modelo pelo seu amor abnegado de uns para os outros. Veja aí, versículo 3. A operosidade da vossa fé é a primeira coisa, no versículo 3. A segunda coisa é abnegação, da abnegação do vosso amor. Então, eles tinham um amor abnegado. O que é amor abnegado? É um amor que ama as outras pessoas em prejuízo próprio. Preferiam estar prejudicados, limitando as suas próprias vontades para beneficiar a outra pessoa. Ou seja, lá naquela igreja amavam-se uns aos outros dentro da igreja, mas se você lê o capítulo 4, versículo 10 e 12, há de ver que até amavam uns de fora. Até aqueles que não eram crentes sentiam o amor que jorrava do coração dos membros da igreja local em Tessalônica. Nós escolhemos a quem amar. Olhamos a cara, quem merece, quem não. Talvez quem se veste mais ou menos como eu. Ou quem tem um status como eu. Quem estudou como eu. Quem se veste bonito aqui como eu. Quem tem carro aqui como eu. Então, vamos amando seletivamente. Eles amavam-se uns aos outros e todos. O terceiro motivo, ainda no versículo 3, a firmeza da esperança da vida eterna. Então, não tinham só fé e colocá-la em prática, conforme o versículo 3, que aprenderam em 3 semanas, não esquece isso. Não tinham só o amor uns pelos outros. Lembram quando falamos da importância de não faltar ao culto? Por causa do amor. Se você ama os outros irmãos na igreja, você sabe que a igreja precisa de você lá na igreja. Não é só uma questão financeira. Ainda isso é importante, porque a igreja tem despesas. Mas é uma questão pessoal, de comunhão e de relacionamento, em que vou mandar uma mensagem, saber como é que está um irmão. Vou ligar, não para pedir alguma coisa, mas só para saber, querido irmão, querida irmã, como está sendo o seu dia? Que Deus te abençoe. Querida mãe, uma jovem menina que liga para uma mãe de idade avançada e dizer, só queria te saudar no Senhor.
Lembra-se? Faltar ao culto, você está a prejudicar o corpo. Você está a pecar. Então, não só isso, mas eles tinham firmeza da esperança da vida eterna em Cristo. Ou seja, o Evangelho tinha lhes enchido ao ponto de que para eles viviam como quem está indo para o céu. Lembram desses movimentos de igrejas que estão surgindo, cuja atenção é aqui e agora? Os Tessalonicenses tinham uma grande esperança. Veja o versículo 13. Versículo 3. Da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Firme esperança. Forte esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Eram crentes de verdade. E isso era visível em cada um deles, em toda a Acaia e em toda a Macedônia, até fora desses locais. Eles levavam uma atitude de vida peregrina, de residentes temporários, modo estrangeiro. Eu, em Angola, estou temporariamente. Eu posso gostar de Angola, posso provar um bom funge, com galinha, né? Ok, com galinha. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou voltar para a minha terra. Tenho que ir à minha casa, ainda que eu diga que... Uma vez, numa das empresas que eu estava a trabalhar, chegaram um grupo de estudantes e eu estava a ajudar a elas. Era um grupo de estudantes para conhecer, irem às comunidades. Eu trabalhava com as comunidades. E na hora de despedida, Ibrahim, nós vamos sentir muitas saudades suas. No meu coração, lá por dentro, não sei se isso é verdade. Então, desculpas, eu não sei se vou sentir saudades vossas. A minha realidade é que basta vocês saírem, eu estarei ocupado com as outras coisas. E eu acho que os irmãos já tinham se esquecido de Timóteo Bila, não posso garantir isso. Talvez só lembraram-se dele quando me viram aqui hoje. É provável que até amanhã, depois de amanhã, os irmãos já se esqueceram de mim. Isso é comum. Por causa do momento temporário. Mas uns aos outros aqui, vocês lembram-se, os tessalonicenses também viviam como pessoas que estão com saudades do céu, como se já estivessem lá. Você alguma vez sentiu saudades do céu? Ou é só funge com galinha, funge com galinha, e parecer que tudo é aqui? A maneira como nós vivemos, estamos a dizer que a nossa vida é aqui. Não há nenhum problema com trabalhar, com construir, com melhorar as condições de vida. Isso é bom. Mas ainda temos que lembrar que estou em modo estrangeiro, estou de passagem. Eu não sei o que estava a acontecer, a Bíblia não deixa bem claro o que realmente estava a acontecer para aqueles irmãos ser visível em toda a Acaia e em toda a Macedônia e fora desses lugares. Como é que eles estavam a viver até se ver que essas pessoas são pessoas que têm esperança em Cristo? Estão a viver como pessoas que sabem que estão a ir para ter com Cristo. A esperança firme. E Paulo, quando fala com eles sobre morte, lá nos capítulos à frente, eles dizem que ao morrer alguém, não chorem como quem não tem esperança. Saibam que Cristo há de vir para nos levar. Então, a esperança que eles tinham, que era visível, é a mesma que eles usavam quando alguém morresse. Não choravam como quem não sabe o que está a acontecer. Antes, pelo contrário, tinham que chorar com esperança. Que este que morreu só adiantou para a terra. Daqui a pouco eu hei de ir, como disse Davi. Davi, quando o filho que fez com Batseba foi Deus colocou uma doença naquela criança e ficou gravemente doente. A Bíblia diz que Davi jejuou e orou e ficou prostrado por 7 dias.
Mas Deus matou a criança. E os servos de Davi estavam a cochichar ali longe. E Davi percebeu que alguma coisa não está bem. Lhes perguntou: a criança é morta? Eles tinham medo. Quando estava viva, ele castigou-se, ele sacrificou-se, não queria saber nem de comida, nem de nada. Se agora dizermos que a criança morreu, ele vai fazer uma coisa louca. Quando ele perguntou, eles responderam: sim, morreu. A Bíblia diz que Davi levantou, lavou-se, mudou de roupa, foi à casa do Senhor, adorou, voltou, pediu comida. E os servos: o que é isso que estás a fazer? Quando a criança estava viva, estavas aí prostrado, chorando, orando. Agora a criança morreu, você levanta, lava-se e come. Escuta como Davi vê as coisas. Eu pensei que Deus teria misericórdia e a criança viveria. Agora que é morta, ela já não pode voltar a mim. Eu hei de ir a ela. Isso é Antigo Testamento. Ainda nem havia o Novo Testamento, como nós já sabemos da ressurreição, da vinda de Jesus. Davi já tinha essa visão de que eu hei de ir. Os irmãos de Tessalônica tinham a mesma visão. O quarto motivo é que reconheceram a sua eleição. Maravilhosa doutrina da eleição. As doutrinas da graça. O versículo 4 nos diz isso. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, os de Tessalônica não só receberam a fé e colocaram em prática, não só eles mostraram amor abnegado uns aos outros, não só eles tinham esperança da vida eterna, mas também tinham uma boa doutrina. Boa doutrina. Doutrina é muito importante. A eleição, eles eram pessoas que estavam a viver um modo eleito, vamos assim dizer. Uma coisa que é interessante é que a boa doutrina daqueles irmãos não lhes fez relaxar. A Bíblia diz que eles viveram de maneira que até se soube que eles são cristãos de verdade. Eles não se comportaram, já que Deus me elegeu, o resto é com Deus. Não, eles puseram a fé em ação. Não relaxaram por ter a salvação garantida. Não se fizeram como mimadinhos de Deus. Você já viu aquele filho que sabe que papai me ama muito, vai fazer tudo por mim, se torna preguiçoso, bandido, indisciplinado, faltando respeito até aos mais velhos. Na escola o pai paga, ele passa, ele nem se sacrifica. Depois do emprego, o pai vai pagar, ele vai ter emprego. São mimadinhos, nós dizemos filhinhos de papá. Porque o pai vai fazer tudo. Aqueles que a mãe, toda hora, vai fazer tudo para eles. Alguns crentes, quando têm boa doutrina e sabem que Deus lhes salva pela graça, pensam que tudo é pela graça. Temos que viver essa graça, porque pelos seus frutos os conhecereis. Se evangelizar, evangelizar. Se orar, orar. Pregar, pregar. Louvar. Temos que a fé operante, não é estática. E Jesus disse: meu pai trabalha até hoje. Quando ele foi criticado porque que ele estava a trabalhar no sábado, ele disse: eu trabalho no sábado porque meu pai trabalha até hoje. E a Bíblia diz que até hoje Jesus está a trabalhar. Ele diz que eu estarei convosco todos os dias. E quando dois ou três estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Jesus está a trabalhar até hoje. Não só isso. A Bíblia diz que ele está a interceder por nós lá do seu trono. Então, o conhecimento das doutrinas da graça não é uma porta para ociosidade, para preguiça. É para trabalharmos e vivermos a vida do Evangelho. Evangelizando, orando, lendo a Bíblia. Há crentes que Bíblia é só no domingo. Tirando poeira no domingo. Mas o sapato está sempre limpo, né?
Televisão está sempre limpa, não tem poeira. A Bíblia só é que tem poeira e se sacode no domingo. Temos que ler. O penúltimo amavam a palavra de Deus, como já lemos versículo 5 e 6. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, versículo 6, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. A igreja de Tessalônica não estava só a imitar indivíduos como Paulo e Silvano e Timóteo, porque ele diz aí no versículo 1, Paulo, Silvano e Timóteo. Vocês não se tornaram só imitadores nossos, mas vocês estão a imitar ao Senhor recebendo a palavra. Então, essa questão de receber a palavra, tornar-se imitadores, com alegria, como já falávamos, vemos que a vida dos tessalonicenses baseava-se no conhecimento da palavra que eles tinham recebido. Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só em questões teóricas de teologia. Não é só conhecer, só uma simples leitura de um bom livro. Não só isso. Isso é bom, sim, isso é bom. Mas não é tudo. Temos que de fato ir crescendo. O versículo 5 diz que no poder e no Espírito Santo. O versículo 5 também diz que em plena convicção. Então esses irmãos, meus queridos, eles viam a palavra como a sua preciosidade. É por isso que estavam dispostos a sofrer, por causa da palavra que eles amavam. E voltamos a essa pergunta. Quantos de nós estamos dispostos a sofrer por causa do evangelho? Você está disposto a passar fome por causa do evangelho? Ou você é capaz de jogar tudo, mesmo que seja necessário negar o evangelho? Você está disposto até para a nudez? Eu até prefiro pôr a mesma roupa cada domingo. Mas eu não vou desobedecer ao Senhor para conseguir algum que me permita ter uma roupa nova ou diferente. Ou um cabelo, ou uma capulana, ou um fato, ou um sapato novo. Eu prefiro sofrer vivendo no Evangelho, do modo agradável ao Senhor. Eu prefiro ser desprezado, amigos, amigas. Eu prefiro até ser falado mal. Na nossa terra temos uma língua, é uma palavra, matreco. Vocês têm essa palavra aqui? Matreco, né? Matreco. Eu prefiro ser matreco para os homens e agradável ao Senhor por causa do Evangelho. Deixar pai e mãe pelo Evangelho. Eu prefiro morrer, deixar marido ou esposa ou marido, por causa do Evangelho. Pedro perguntou, nós que deixamos a nossa família por causa do Evangelho, o que será de nós? Esses irmãos de Tessalônica tinham recebido a palavra e se apegaram à palavra com unhas e dentes. A palavra. Não a cultura, não a tradição, não que essas coisas são más em si, mas a palavra agora é que manda na minha vida. Eu vou viver conforme a palavra. O versículo 9 diz que é o sexto e último motivo pelo qual Paulo está a dar graças a Deus. Está a dizer, não vemos nada que acrescentar em relação a vós outros. No versículo 8, ali no fim, no versículo 8, diz que não há necessidade de acrescentar alguma coisa, porque eles até se arrependeram dos seus pecados. Em 3 semanas, quando Paulo é perseguido, sai, quando manda Timóteo para ir ver como estava a igreja, Timóteo volta e lhes diz, eles abandonaram a
a idolatria. Versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam. Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio? E como deixando ídolos, idolatria, vocês deixaram de ser idólatras. Então a igreja de Tessalônica talvez era igual a nós, eram idólatras também, mas em 3 semanas de ouvir o evangelho se arrependeram de toda idolatria e viraram para o Senhor. Não sei qual é a sua situação. Idolatria aqui não é só curandeirismo e feitiçaria e essas coisas. Até dinheiro pode se tornar ídolo. Se você troca Deus pelo dinheiro, o dinheiro já é seu Deus. É por isso que Jesus diz que não pode servir a 2 senhores. Não pode servir ao dinheiro e a Deus. Tens que escolher. Não tem como. Algumas pessoas, o seu Deus é o dinheiro. Outras pessoas, o seu Deus é a sua barriga. Outras pessoas, o seu Deus é o trabalho. Outras pessoas, o seu Deus é uma outra pessoa. Alguém que ama o filho ao ponto de querer desobedecer a Deus por causa do filho. Esse filho tornou-se um ídolo para essa pessoa. Algumas pessoas têm telefones como ídolos, bens materiais, carro, casa. Eu não posso perder meu carro por causa de outra coisa. Prefere negar o evangelho para reter o seu carro. Como dissemos, por causa de um curso, eu posso negar o Senhor para me formar, para ter emprego, para ter uma vida melhor aqui. Não era isso que os irmãos de Tessalônica faziam. O que aprendemos aqui rapidamente? Embora já estamos a falar dessas coisas à medida que descemos. Estamos a dizer igreja modelo, estamos a dizer que são necessárias igrejas modelos, igrejas exemplares. E viram que Paulo não fala de música, não fala de infraestruturas, não fala de tecnologia, de bens, de cadeiras. Paulo está a falar de elementos espirituais da fé. Os 6 pontos que vimos até aqui são elementos espirituais da fé, entranháveis, coisas de dentro. Os de Tessalônica não eram louváveis por causa de coisas de fora. Puseram em prática a sua fé, sacrificavam-se uns pelos outros, viviam como pessoas que estão de passagem para o céu, esperança em Cristo. Seu conhecimento doutrinário, neste caso da doutrina de eleição e da doutrina da graça, não lhes fez serem pessoas que não se envolviam no trabalho, na oração, na evangelização, na leitura diária da palavra. 5, amavam a pregação da palavra e estavam dispostos a sofrer por causa do evangelho. E arrependeram-se e abandonaram os seus ídolos. São essas coisas que fizeram com que aquela igreja fosse uma igreja modelo e exemplar. E como dissemos no início, para uma igreja ser modelo exemplar, ela precisa que os seus membros, seja cada um deles, modelo e exemplar em cada um dos sítios onde estiver, até no meio dos descrentes. Eu não sei Angola, mas Moçambique precisamos desse tipo de igreja. E isso começa com a igreja onde eu sou membro. E tem que começar comigo como membro. Eu tenho que me esforçar para que essas coisas também sejam visíveis em mim. Talvez a Angola também precisa de igrejas assim como a igreja de Tessalônica. A responsabilidade é de cada um de nós. Não é do pastor, não é da liderança, não é o nome que vai fazer Cristo ser conhecido. Podemos ter qualquer outro nome. Temos que pôr em prática a nossa vida cristã, amando-nos uns aos outros, orando, como já dissemos, participando nos cultos. Nossa oração, meus queridos, é que esta igreja seja como esta de Tessalônica, que a Angola seja a vossa Acaia, que a Angola seja a vossa Macedônia, que você seja um tessalonicense no seu bairro,
na sua família, no local de trabalho onde você está, na sala de aulas onde você está, que você seja um tessalonicense naquela sala. Se você é um professor, que você seja um tessalonicense, um professor tessalonicense. Se você é médico, é enfermeiro, é engenheiro, seja o que você está a fazer, que você seja um tessalonicense nesse local, que você seja uma esposa tessalonicense para o seu marido e você seja um esposo tessalonicense para a sua esposa e que vocês sejam filhos tessalonicenses para os vossos pais e que vocês, cada um de nós, sejamos pais tessalonicenses para os nossos filhos. Que sejamos os tessalonicenses de Angola. Precisamos de igrejas modelo, irmãos. Estamos toda hora a apontar os dedos para a Igreja Universal e outras igrejas que andam por aí, mas nós não estamos a fazer nada. Precisamos agir, pôr em prática esta fé, que estes colocaram em prática só 3 semanas depois. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Oh Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós. E o poder do seu Espírito que operou em Tessalônica possa operar aqui, nesta igreja local. E que esta igreja local seja Tessalônica de Angola. E que cada um de nós, ó Pai, com a sua ajuda e na sua graça, possamos ser os tessalonicenses de cada um dos lugares onde nós estivermos, começando em nossa casa, para a sua glória e para a edificação da igreja, e também para que as outras igrejas encontrem exemplo e que as outras pessoas que não te conhecem, fora da Macedônia e de Acaia, também possam te conhecer. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.